Oi pessoal, tudo bom? Vinícius aqui do Portfólio Vinícius, videozinho rapidinho aqui. Peço perdão porque eu estou numa das salas de aula aqui, de uma das escolas onde eu trabalho, estou aqui no cantinho, né? A luminosidade aqui não é das melhores, mas enfim, foi a oportunidade que eu tive aqui, o momento, a hora, para gravar um videozinho sobre Paulo Guedes e a caridade burguesa, né? Em virtude do seu comentário ontem, né? De que os restaurantes deveriam reservar as sobras que vão para o lixo para que as pessoas mais pobres e até citando mendigos comam para não ter desperdício e citando, né, que na Europa as pessoas costumam ter um prato menor de comida e a classe média aqui no Brasil faz pratos maiores, não só porque há uma fartura pela lógica dele, né, e também porque, enfim, as pessoas desperdiçam. Vamos avaliar esse episódio aqui, né, que ele é muito significativo, essa fala do Paulo Guedes. Já fiz um vídeo do Paulo Guedes aqui no portfólio, depois vocês podem procurar, que eu coloquei ali que ele é um ministro de quinta categoria. Isso só ressalta o quanto que ele é de quinta categoria em diversos princípios, mas também até na etiqueta. Eu me lembro que no ano passado, acho que até antes da pandemia, não, foi durante a pandemia já, que ele foi quase que retirado de uma entrevista coletiva pelos seus assessores, porque ele não tem assim, o menor tino para poder se apresentar em público. Ele nunca fez isso, ele sempre foi um cara de escritório, de bastidores, assim, nunca foi uma pessoa de falar em público, então ele é sincero demais na sua hipocrisia e pega mal, e ele não tem assim muito traquejo, um cara esquisito, né, e solta sempre impropérios, assim, parece que não tem filtro no que fala, e uma prova disso foi o que aconteceu ontem, de novo, né. Olha, vamos avaliar aqui o que eu coloquei como caridade burguesa. Eu mais de uma vez, acho que muitos aqui também já, foram questionados assim, você é de esquerda, mas o que você já fez pelos pobres? Quem já ouviu uma coisa assim? Algo desse tipo, né? Principalmente aquelas pessoas que frequentam normalmente assim, certas... não vou falar aqui irmandades para não ficar associando a maçonaria somente, mas assim, não vou citar nomes, mas assim, sabe, certos grupos que prestam, no caso, instituições filantrópicas, assim, sabe, reuniões semanais, acho que vocês já estão sabendo do que eu estou querendo dizer. Nada contra, nem mesmo a maçonaria, inclusive duas pessoas que eu admiro muito, né, na sua formação política e econômica, eram maçons, né, para começar pelo Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e pelo Salvador Allende, também era maçom, nada também contra a maçonaria. Até nem estou falando de maçonaria aqui, mas assim, sabe essas irmandades, assim, essas instituições filantrópicas, né, que fazem reuniões semanais, né, e costumam ser lugares onde se faz muita politicagem, onde pessoas querem ter destaque na cidade ou até no bairro, assim, empresários se querem, na verdade, levar seu nome adiante, sua empresa, eles costumam frequentar esses círculos, assim, e até mesmo participar de campanhas filantrópicas, de caridade e tudo mais, porque aí, é claro que muitas vezes, eu não estou dizendo que eles não têm boa intenção nisso não, que eles devem fazer isso, sim, devem fazer isso, ótimo, só que notem que é uma leitura um tanto assim, muito simplista, ou seja, como é que eu vou acabar com a pobreza, como é que eu vou acabar com a desigualdade, como é que eu vou combater isso? Praticando essa caridade de você fazer doações de alimentos, doação de comida, campanha do agasalho, lembrando que tudo isso é muito bem-vindo sim, certo? Só que essas pessoas muitas vezes, boa parte delas, não todas, não estou generalizando, elas não têm a compreensão, como é que você erradica a miséria no ninho, vamos falar assim, a semente da miséria, como é que você mata ela no ninho? Como é que você, na verdade, realiza uma política social, uma política econômica, como um todo, políticas econômicas, políticas sociais, fala aqui no coletivo, né? No plural, não no substantivo, que você não tenha que fazer isso, pelo menos em grande quantidade, para que você não tenha a necessidade de fazer campanhas como tal. Isso não há uma reflexão sobre isso, que é bem aquela reflexão da caridade burguesa, ou seja, como é que você compensa a exploração que você realiza sobre o trabalhador? Você compensa com campanhas de solidariedade, né, ajudando os despossuídos. E quase sempre você aparece, né, em público praticando tal caridade, que é uma forma de você mostrar o quê? Olha, né, enfim. E isso, eu acho que várias pessoas aqui que me acompanham, né, que mais ou menos pensam como eu, já devem ter sido, assim, às vezes assim, repreendido. Olha, né, você aí já ajudou alguma pessoa pobre como eu ajudo? E uma outra coisa que é clássica comigo, né, isso aconteceu muito comigo já,
que é você ser questionado a respeito da sua origem social. Né? Ah, você é de classe média, você já viajou para a Europa, você já viajou para fora do Brasil na adolescência, que é o meu caso aqui, né? Eu tive essa oportunidade. Aí, por causa disso, você não pode ser uma pessoa preocupada com o social. Você não pode ser uma pessoa de esquerda. Você não pode simplesmente criticar um sistema econômico que ele, no caso, provoca desigualdade social. Vamos falar assim, de um modo geral. Você não pode fazer isso? Ou seja... E o Paulo Guedes é um comentário assim bastante chucro, né? Bastante simplório, porque assim, olha, é claro que desperdício de alimento não é bom em qualquer situação, né? Mas a fala dele é assim, tá? Essa é a sua campanha, é a sua sugestão, enquanto ministro da Economia, é ele que tem que fazer esse tipo de fala? Não, se for aqui alguém da cidade que pertence a alguma instituição filantrópica sugerir isso é uma coisa. Falar isso no bairro. Agora, ele, como ministro de Estado, soltar um comentário desse? Ou seja, e o incentivo à agricultura familiar, que caiu bastante desde então. E os estoques de alimentos que existiam até pouco tempo, não existem mais. Isso explica por que o arroz e o feijão chegaram nesse preço estapafúrdio agora. Mesma coisa a carne. E aí? Isso não é mencionado. Né? Não, aí a solução é você simplesmente separar as sobras dos restaurantes. Isso é política social? Não, isso é uma fala completamente assim, ofensiva, né? E irreal assim, no que a gente pode assim, propor. Né? Isso mostra o quanto que ele é tosco, o quanto que ele é de quinta categoria, o quanto que ele é fraco, né? O quanto que ele é assim, deprimente, né? A verdade é essa. E é bem aquela conversa mole que a gente vê assim, uma empresa quer economizar gastos que ela faz, ela elimina o copinho de plástico. Ela, por exemplo, proíbe, como aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhava, de que agora não podia mais fazer cópia na impressora, você tinha que, na verdade, fazer a cópia numa empresa terceirizada e marcar tudo lá. Olha, é claro que gastar papel com impressora, gastar com papelzinho de plástico, de fato, é algo que você tem que tomar um cuidado. Mas assim, é essa a sua campanha, é essa a sua grande preocupação, né? É isso que é o problema de uma empresa que está dando prejuízo muitas vezes. É que nem aquela história, como é que você vai combater o consumo de energia? As pessoas têm que gastar menos energia. O consumo de água, as pessoas têm que gastar menos água. Ninguém comenta, né, a respeito do quê? A respeito do consumo de água, né, das empresas, do agronegócio como um todo, que é necessário. Estou dizendo que não deva, que a agricultura não deva consumir água. Deve consumir sim, é necessário, eu sei disso. Mas assim, para que esse tipo de bronca que você vai dar no consumidor, sendo que ele é responsável por uma quantidade mínima, né? Não é assim. Essa não é para você, na verdade, repensar todo o problema da crise hídrica que está voltando, que voltou de novo, né? De você não só estar exaurindo os recursos naturais, mas também não estar devolvendo a água limpa para a natureza. Como São Paulo, por exemplo, que boa parte da água consumida vai parar nos mananciais poluídos, né, que não é aproveitado, é bom lembrar disso. São Paulo tem esse problema seríssimo de que parte da água que é consumida, ela passa a ser uma água poluída. E aí a culpa é da pessoa que escovou o dente com a torneira ligada. É claro que não se deve escovar o dente com a torneira ligada, não vou fazer isso. Mas assim, é ela que é a culpada da água estar acabando? Vamos falar assim? Claro que não. O desperdício dela é mínimo no restante. Assim como também no consumo de energia. Você, na verdade, não tem toda uma política pública, né, em cima de você desenvolver novas matrizes energéticas, diversificar, não ficar completamente dependente das hidrelétricas. Lembrando que as hidrelétricas elas já são, na verdade, uma geração de energia já questionável pelo impacto ambiental que ela provoca, né, até pela dependência e também o quanto que ela afeta até mesmo o abastecimento de água na região, é bom lembrar disso, ou seja, isso não é falado. Aí você vai sugerir, né, num comentário completamente idiota, que está relacionado com isso, não, a solução é você agora tirar as sobras de alimentos e comparando com a população da Europa, que não está acostumada com fartura. Esse comentário de Europa, eu já ouvi muitas vezes, eu ouvi isso até moleque, né? Pessoas que viajavam para a Europa, que voltavam, olha, sabia que as pessoas lá têm mais consciência, não gastam tanto com comida, certas comidas são mais caras. Olha, se você pegar o Brasil e fizer uma média, pega a população
que mal come todo dia, come muito mal. Será que elas, na verdade, estão comendo mais do que as pessoas da Europa? Se fizer uma média, você usa aquela régua de uma classe média alta e compara com uma classe média europeia. E aí você fala assim, não, o brasileiro gasta mais. Aliás, isso aí é uma coisa que irrita também, né? É quando você coloca, na verdade, assim, o problema do brasileiro... É quando fala assim, essa categoria, o brasileiro. Quando começa aquela frase, não, por que o brasileiro? Eu fico, ai meu Deus do céu, lá vem. Lá vem bomba, né? O brasileiro, essa categoria, né, coletiva, que por sua vez é homogênea, que é o brasileiro. O brasileiro gastou demais. O brasileiro não sabe economizar. O brasileiro não gasta em excesso, que até culpando essa categoria que é o brasileiro, como também um dos culpados pela crise, né, do governo Dilma, que é uma crise associada a programas populares dentro do senso comum, e dos brasileiros que não souberam, na verdade, usar o seu dinheiro porque são brasileiros. Ou seja, essa reflexão simplória, né, e depois se espelhando, né, no modelo europeu, né, como se fosse, sabe, não, nós devíamos ser como os europeus, né, eles são maravilhosos. Gente, é o senso comum, a baixeza, assim, é o ridículo. Ele é ridículo, ele é muito ridículo. Né? É um comentário para lá de ridículo. A pessoa não tem senso do que ser idiota, que eu ia dizer. A solução é essa? Não, sem comentários. Como se isso não acontecesse. Né? Eu conheço vários restaurantes aqui na minha cidade que boa parte do que sobra eles acabam servindo as pessoas mais pobres. Fazem isso já. Conheço. Né? Inclusive, na minha universidade onde eu estudei, na Unicamp, que tem o bandejão, tem um horário lá, mais à noite, que as pessoas que não tem como pagar o bandejão, entram no bandejão e comem depois. Isso já acontece. Né? Isso já acontece. Fora também aqueles problemas que envolvem a questão da validade do alimento, né? Enfim, tem essas questões. Mas quando você pode servir uma comida na hora, para a pessoa comer e consumir na hora, aquela mesma comida que seria consumida no restaurante, isso já acontece. Isso já acontece. E aí o cara vai dar uma sugestão assim... Na posição de ministro de Estado, olha, ele não consegue ser mais ridículo, porque a gente sabe quem que é o mais ridículo de todos, né? Mas assim, gente, deprimente, deplorável, ridículo. Mais uma para a gente poder anotar aqui, para contar no futuro. Gente, sabia que há 20 anos, quando eu era mais novo, o Brasil aconteceu essas coisas? Não que no futuro o Brasil seja um país, talvez o Brasil até pior do que a gente não sabe, mas assim... Sabe aquelas histórias que a gente ouvia dos nossos pais a respeito de situações da ditadura militar? Até mesmo, eu me lembro assim que eu cheguei a ouvir do meu pai coisas que ele passou durante o governo Sarney e do governo Collor, que eu já era criança, mas não entendia muito bem, e eu ouvia falando assim, sério que o Collor era desse jeito? Sério que o Sarney era assim? A gente com certeza vai comentar desse período de agora e desse jeito no futuro. A gente vai falar assim, gente... Aquilo não foi real. Aquela época não foi real. Não é possível. A gente não vai conseguir acreditar em tanta coisa horrorosa que a gente ouviu e viu, infelizmente. E viu do pior sentido, né? Porque a situação é triste também, no que se refere à economia, no que se refere à saúde pública, né? Enfim, mais um para a gente anotar. Fico por aqui. Gostou do vídeo? Dá um like aí, compartilha. Tá certo? E obrigado às pessoas que estão colaborando com o portfólio aqui com as doações. Agradeço muito. Se quiser também fazer aqui uma ajuda para mim, como me ajudar, aparece aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Um abração, tudo de bom para vocês. Falou!